Kairos. O termo grego kairos significa tempo oportuno. Por causa de sua incredulidade, muitos judeus não abriram seus olhos para ver Jesus como Messias e nem da salvação e da oferta da salvação. O povo eleito recebeu a oportunidade de, em sua terra natal, receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém, eles o rejeitaram. Esse privilégio foi expandido para todas as nações da terra. E hoje nós temos sido oportunizados de recebê-lo como o nosso Salvador e Senhor. E dia a dia vivenciá-lo e experimentá-lo mais e mais. Que grande dádiva! Mas quantos conseguiram ver, sentir e aproveitar as oportunidades dadas? Como poderemos abrir os nossos olhos para entender, ver e agarrar as oportunidades que nosso Deus nos tem dado dia a dia? Precisaremos de uma só oportunidade ou de uma vida de oportunidades? Hoje o canal Nobres Bereanos recebe um guerreiro insistente para trazer à luz ao que o Senhor pode proporcionar para as nossas vidas. Esse cara não se conforma em ficar parado, mas sempre busca se mover pelo reino do nosso Pai. Da agitada São Paulo, capital, bem-vindo, meu parceiro, amigo Marinho Silva. Fala, Rafa. Boa noite. Boa noite a todos. Então, hoje, como o pessoal acompanhou aí durante a semana, nós falamos bastante sobre oportunidade. E as escrituras, elas nos mostram diversas oportunidades, só que hoje nós vamos falar uma em especial, que talvez seja um exemplo de oportunidade em que nós diariamente, ou até durante toda a nossa vida, nós temos essas oportunidades que o Senhor nos concede e muitas vezes nós não vemos essas oportunidades. Para isso, o Marinho, ele tem vivido muito, né, e experimentado sobre essa palavra, sobre esse texto. Então, Marinho, fica à vontade aí para você estar falando, e aí, se a gente precisar, a gente vai ajeitando o áudio, o som aí. Beleza. Vamos lá, vocês vão sinalizando aí, mas em primeiro lugar eu quero dizer que é uma alegria imensa poder participar, né? A gente tem acompanhado à distância, né? Não tenho visto tudo que eu gostaria de ver no canal, mas tenho certeza que esse canal tem abençoado a muitos, né? Fico feliz aí, viu, Rafa, com a abertura aí, os destaques que você fez, né? E, de fato, assim, eu tenho buscado essa perspectiva, crendo, né, que tudo aquilo que ele reservou para esses dias precisa ser algo concreto nas nossas vidas, né? A gente não tem que esperar que outras gerações vivenciem aquilo que a gente buscou e tem buscado há tanto tempo, né? E esse texto, ele diz um pouco sobre isso, né? Que é uma situação que poderia ser deixada para depois e acabou se tornando algo para aquela geração por conta de uma experiência, né? Eu estou falando aqui sobre a experiência, né, que Jesus proporcionou para a mulher samaritana, que é relatada em João 4, 7, versículo 7 até o 42. Então a gente vai ler um pouquinho aqui e vamos trocando ideias. Se vocês quiserem acrescentar, o Rafa também, se quiser dar uma pausa, fique à vontade, né? Porque eu tenho certeza que é algo que a gente pode experimentar hoje, né? E vocês vão entender por quê. Bom, no início dessa conversa, a mulher ainda não sabia com quem ela estava falando, né? Ela não sabia que era Jesus,
encontrou um cara lá na beira do poço, um período de muito calor, né? E ele sutilmente começa a criar a situação para um objetivo final. E nesses primeiros versículos ele fala o seguinte, né? Veio a mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque naquela época os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Né? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Então, observem que automaticamente surgiu um questionamento, né? E normalmente acho que é isso que acontece com a gente, né? Às vezes, por não ter o conhecimento da grandeza de Deus, a gente fica questionando algumas coisas, né? Então, você imagina, Jesus lá, um judeu desconhecido, pede água para ela, e aí afirma que se ela conhecesse de fato quem estava falando e do dom que ele tinha, provavelmente a situação ia ser revertida. Né? Ela ia pedir para ele e tentar absorver um pouco do que ele tinha. Né? Então, assim, o desconhecido dela levou a ela a pensar como um ser natural, uma visão humana, numa situação como outro qualquer. Né? Então, ela poderia simplesmente ter dado água para ele, ou questionado e ele ter falado, não, mas por isso, por aquilo, se fosse uma outra pessoa. Né? Mas quando ele começa a falar e criar uma situação para que ela tenha a experiência esperada, a configuração da conversa já começa a mudar. Né? Nos versículos seguintes ele fala, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Eu queria falar uma coisa que é interessante também desse texto, do início desse texto, é que ele começa falando que Jesus ele estava indo da Judéia para Galiléia. E para quem não sabe, no mapa, o caminho da Judéia da Judéia para Galiléia, naquele tempo, você teria que passar pela região de Samaria. Nós conhecemos a região de Samaria, que seria a capital ali, uma segunda capital que teve em Israel, né, no caso do Reino do Norte, na época do Reino Dividido. E essa região do Reino do Norte, que ele acabou sendo totalmente excluído ali no tempo dos assírios, a capital ali, a região de Samaria, ela se tornou uma região em que a capital ali, que seria Samaria, com o tempo ela se tornou uma região que foi povoada por outras pessoas e se tornou uma região muito pagã, né? Toda a história, nós não vamos entrar em detalhes disso. Mas houve uma rixa muito grande entre Jerusalém, que se tornou o principal reino ali de Judá, o reino de Israel, ao longo dos anos, que era já no tempo de Jesus, e Samaria, devido a muitas coisas que aconteceram ao longo desse tempo. E então existia algo muito grande quando as pessoas passavam na região de Samaria, que eles tinham que fazer um desvio
pelo outro lado do Rio Jordão para fugir da região de Samaria, tá? Então, as pessoas que passavam lá, isso trazia mais um problema em relação aos fariseus, os próprios discípulos também existiam esse preconceito com as pessoas de Samaria. Então, Jesus conversar com uma mulher samaritana era algo que era um problema, que ele, inclusive, estava sujeito a estar impuro de ter o contato com essa mulher. Então, é só esse adendo que Jesus passa ali, não entrando no caminho, na rota natural, porque existia um propósito no que ia acontecer nessa região, que era uma região excluída, uma região problemática para o povo judeu. E essa mudança de roteiro tinha um propósito, né? É isso que a gente precisa estar atento, inclusive nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes está tudo muito certo e de repente tem uma mudança, a gente não consegue entender, né? Mas a gente precisa se atentar para aquilo que Deus tem feito e tem determinado para as nossas vidas, né? Então aquela mulher, pensando naturalmente, ela buscava um favorecimento. O deslocamento dela da cidade, daquele poço, todos os dias, e não relata quantas vezes isso acontecia por dia, né? Mas poderia acontecer mais de uma vez. Então imagina o transtorno que era isso para ela, o desgaste que era, né? E ela se manteve firme, mas quando ela viu uma oportunidade, aí ela começou a se interessar. E aí ela entra na questão do teste dela, né? Ela começou a ter que passar por um teste para poder chegar no objetivo que Deus tinha para a vida dela, né? Jesus disse, vai lá, chama o teu marido e volta. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disse bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então aí uma observação que a exposição dela não foi contra ela, mas a favor. A verdade foi um destaque nesse diálogo, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de pontuar é isso, para a gente não focar nos nossos erros, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, mas no desejo de fluir. A princípio, era algo natural, mas a conversa começou a se tornar espiritual e esse desejo ele se tornou crescente. Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, com essa determinação, com esse foco, com esse desejo ardente de que algo aconteça, mesmo que a gente não esteja entendendo de uma forma clara e visível, nós vamos ser favorecidos, né? Aí disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso retrata aquilo que o Rafa estava falando lá daquela briga dos samaritanos, desde o início lá, né? Da época do livro de Reis, que assim, eles criaram outros deuses para adorar. Eles não sabiam, eles não tinham um resultado eficaz, porque eles desconheciam o Deus de que Jesus estava tratando, de que Jesus estava relatando para ela, né? Aí ele fala, mas vem a hora e agora, e é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, o que adoram, adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí Jesus se revela a ela de uma forma bem objetiva. Eu sou
eu que falo contigo. Então, nessa hora, foi desvendada. A hora chegou. A hora da oportunidade, a hora do desejo que estava oculto no coração dela se desvendar, veio à luz com esse posicionamento. Ele esclarecer de uma forma definitiva quem ele era para ela, e a partir daí muda todo o roteiro da conversa, da vida dessa mulher, do povo de Samaria, e começa a tratar exatamente o ponto que nós colocamos como destaque nessa conversa, que é a oportunidade. Eu estava pensando aqui, Marinha, a vinda de Cristo, dentro disso eu não vou entrar tanto porque você vai falar agora, mas a vinda de Cristo oportunizou coisas que eram inacessíveis, coisas que não eram palpáveis. Então, para essas pessoas de Samaria, que eram povos com uma cultura, uma história pagã, uma história complicada de rivalidades, como a gente falou, eles tiveram essa oportunidade. A gente está falando de Samaria, mas essa oportunidade e essa vinda de Cristo, isso foi só o início das oportunidades que viriam para todos os gentios, para todos os outros povos, e que não existiria diferença entre aquele povo que até então era o povo escolhido, o povo chamado por Deus, para que o chamamento de Deus chegasse até todos nós. Então, aí que inicia. Então, na verdade, é uma introdução só para o que você vai falar dessa questão da oportunidade. Mas é bem o momento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo essa nova oportunidade. Exatamente, Rafa. É interessante, assim, a gente tem muita oportunidade, né? E eu vou frisar bastante isso, que essa mulher, ela teve uma única oportunidade. Então, a gente não pode se cobrar demais também, né? A minha sugestão é que vocês foquem como situações que surgem, né? Então, você vai ter uma oportunidade, otimize essa oportunidade todas as vezes, entendeu? A cada nova oportunidade, faça dela algo especial, faça dela algo que vale a pena, de fato, viver, buscar, conhecer e experimentar Deus. Esse é o grande segredo do nosso envolvimento, Amém. da nossa entrega, da nossa submissão, do nosso temor a Deus, né? Às vezes a gente se encontra numa situação e acha que não vale a pena, ou que de repente vai pôr tudo a perder, né? E nós seremos testados o tempo todo, né? Essa mulher, ela foi testada antes dessa conclusão, né? Antes dessa revelação, né? E ela se posicionou de forma coerente. Ela falou que realmente tinha tido outros maridos, que o companheiro dela não era o marido, ou seja, ela se expôs ali também, né? Então, essas oportunidades de se expor, de se apresentar, elas são mais frequentes, né? Ela teve uma oportunidade, uma conversa. E para a gente a coisa funciona de uma forma mais ampla, né? Então a gente precisa estar atento ainda, estar atento com relação a isso, né? Bom, mas aí voltando à leitura, que fala o seguinte, o versículo 5 fala: nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora, esse ponto merece um destaque especial. Eu já conversei isso com outras pessoas, né? Agora, vocês acham que essa mulher foi lá e falou exatamente: vem aqui ver o homem que falou tudo sobre mim? Ela não falou isso.
a Bíblia, ela destaca essa passagem de uma forma muito compacta, né? Então, eu fiquei tentando visualizar essa situação e o clamor, o desejo que essa mulher chegou de que as pessoas experimentassem exatamente o que ela experimentou. Ou seja, ela passou para as pessoas exatamente o que ela sentiu. Aí vocês lembram quando Moisés desceu do monte, né? Com o rosto, né? Resplandecendo a glória de Deus. Eu imagino exatamente essa situação com essa mulher. As pessoas podiam ver a, a água da vida que ela recebeu nas suas palavras. Ou seja, tudo aquilo que transformou a vida dela naquela conversa estava transformando as vidas das pessoas que estavam tendo acesso a ela, porque ela era a expressão de Deus para aquele povo. E a atitude dela, o posicionamento dela, o desejo de utilizar e otimizar essa oportunidade como única, transformou aquela cidade, transformou aquele povo. Então, ela não foi convencer ninguém, ela não foi argumentar algo que ela tinha experimentado, mas ela compartilhou, ela estava transbordando, ela estava, sabe, como se fosse um próprio rio de água viva, a própria palavra viva para as pessoas que estavam dispostas a experimentar Jesus. Então, isso é fantástico, né? E isso é o que nós podemos viver nesses dias. Por isso a escolha desse tema, né? Nós temos a oportunidade de fazer com que as pessoas vivam o que a gente vive. Então, assim, não são, a gente sempre fala sobre isso, não são as nossas palavras que vão transformar as pessoas, não é o nosso modo de pensar, de vestir, mas as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão fazer a diferença. Só um gancho nessa questão da atitude. Quando nós estamos diante do próprio Cristo, as escamas nublam a nossa visão até que os nossos corações se abram para Ele. Então, essa atitude que você disse, a nossa atitude para com Deus, mesmo em meio à dúvida, abre os nossos olhos. A dúvida é natural, né? Nós termos. É uma coisa natural. Ele quer que nós tenhamos dúvida, mas Ele quer que nós tenhamos dúvidas para quê? Para que nós busquemos. Busquemos ao Pai, busquemos a Ele com todo o nosso coração. Então, mesmo em meio à dúvida, os nossos olhos eles são abertos, os olhos do nosso coração se abrem para reconhecê-lo. E quando nós reconhecemos, ele vem e se revela. E se revela a nós. Ele se revela na medida em que buscamos conhecê-lo. À medida, se eu buscar o meu Deus, eu acho que esse não é o momento, né? A oportunidade é agora, né, Maria? A oportunidade é agora, mas eu quero deixar para outro momento. O que eu vou receber dele? Agora, se eu aproveito o momento, se eu vou buscar esse momento, não é um momento em que ele está me oportunizando, então vamos buscar até que ele se revele, até que ele oportunize. Às vezes seus olhos estão fechados e a oportunidade já foi colocada diante de você. Essa oportunidade você tem que abraçar, agarrar ela, não pode esperar a próxima. Deus nos dá diversas oportunidades, mas eu quero pegar a primeira. É esse o nosso coração, é isso que tem que ser o nosso desejo. O lance, assim, não deixar para depois, né? A gente já aprendeu e já experimentou muito isso, né? Primeiro que o que acontece nas nossas vidas não acontece por acaso, tudo tem um objetivo, né? Então, isso precisa ser visto com oportunidade. Todas as vezes que a gente abraçar as oportunidades, nós vamos crescer. E elas estão pairando sobre as nossas cabeças. Oportunidade também são as promessas. Oportunidade também são as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Tudo isso são oportunidades. Quando você vive com um propósito,
com o objetivo, essas coisas vão se alinhando, né? Vão sendo coordenadas de forma muito precisa. Então, assim, a possibilidade de erros, eles diminuem. Diminui a possibilidade de erro porque você está alinhando com o propósito. Né? E isso vale para qualquer área da sua vida. Né? Profissional, seja na educação, seja nos relacionamentos. Né? Tudo que você faz de todo o seu coração, você se entrega, você se apresenta, as coisas começam a se revelar de uma forma diferente. Né? Você vê pessoas que trabalham muito e falam assim, não, para mim é um prazer. Por quê? Porque as pessoas se identificam com isso. E nós precisamos nos identificar com aquilo que nós acreditamos. Então, se você acredita que Ele é o seu Senhor, que Ele deu a vida dele por você, você precisa fazer jus por isso. Entendeu? Você precisa se lançar, se apresentar e abraçar essas oportunidades com todas as suas forças, com muita convicção, com muita certeza do que você quer. É isso que Ele espera de cada um de nós. E é isso que vai acontecer. Vamos ler mais um trechinho aqui dessa passagem, né? Que agora é um ponto crucial também para a cidade, né? Que ele fala assim, ó, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, tudo isso que estava acontecendo, né, nesse diálogo era um processo que já estava definido nos céus. Aí ele fala, não dizeis vós que ainda não há, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Tudo isso estava relacionado ao que estava para acontecer em Samaria, porque a semente lançada através daquela mulher já estava gerando frutos para que todos se regozijassem. Gente, e é interessante esse ponto, porque depois a gente lendo, né, o Rafa tinha até passado para mim uma outra passagem que ele cita Samaria antes dele ser levado aos céus. Ele fala assim, porque a hora chegou. E é isso que vai acontecer. Você está com essa passagem anotada aí, Rafa? Tá fácil aí? Eu estou procurando. É Atos 1:8, acho. Deixa eu abrir aqui. Isso não. Isso aqui, ó. Atos 1:8 fala assim, ó, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele poderia citar qualquer outro lugar, mas por quê? Porque aquele lugar foi um ponto crucial da sua revelação. Ali ele se revelou quem ele era e o que estava para acontecer. Então veja como essa aceitação, né, essa oportunidade abriu portas para gerações. E hoje, muito tempo, muitas gerações depois, nós estamos tendo a oportunidade de falar da experiência dessa mulher. Então eu visualizo isso também, né? As nossas atitudes gerando um efeito cascata que transforme vidas, transforme gerações e alcance o propósito maior, que é o reconhecimento do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício, da sua determinação em abrir mão da própria vida para que todos fossem salvos. Vocês percebem, né? O tamanho
feito um posicionamento com convicção. É o último, só um detalhe, né, que essa é a última palavra de Jesus antes da sua ascensão, antes dele ir aos céus e voltar para Jesus. Então é a última coisa que ele deixa para os discípulos, para que eles levem o evangelho. Então, assim, assim, é interessante que ele estava dando essa orientação para os discípulos e foi o que aconteceu com a mulher. Só que, por outro lado, ela não recebeu essa orientação. Qual foi a orientação que ela recebeu? Vai lá, traz seu marido. Mas ela sabia que a fonte que ela estava recebendo era uma fonte inesgotável. Porque ele se revelou. Ela sabia que essa água podia alcançar muitos outros. E é essa consciência que a gente precisa ter. Aí é interessante falar até sobre os discípulos, porque a gente vai um pouquinho lá para frente, né? E pensa, por exemplo, na situação de Pedro, quando ele traiu Jesus. Né? O cara ficou abatido lá, muito chateado, porque Jesus já tinha falado para ele o que aconteceria. Mas depois foi lá, conversou com ele, Pedro, fica tranquilo, e tá tudo certo, você é uma pedra que vai edificar na minha igreja. E aí o que aconteceu? Na primeira oportunidade que Pedro teve, quando o pessoal estava reunido lá, seguindo essa orientação, e o povo achou que estava todo mundo. Ele foi lá e fez valer a oportunidade que Jesus tinha dado para ele, naquele perdão, e com uma palavra bem objetiva, ele conseguiu selar tudo aquilo que ia liberar a igreja primitiva para funcionar de uma forma muito intensa para aquela geração. Então, vejam como é que as coisas funcionam paralelamente. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Né? Ele está se revelando a nós para que a gente possa manifestar a sua glória de uma forma natural. Volto a reforçar o posicionamento daquela mulher. Ali está muito condensado, mas ela não convenceu ninguém a ir ao poço para ouvir Jesus. Ela compartilhou, ela externou a sua experiência. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que ele espera de cada um de nós. Bom, eu vou ler então mais uma passagem que, na verdade, é ao final aqui, né? Porque ele fala assim, ó, porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia, o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Então, veja quanto foi preciso, né? Tudo que ela tinha feito foi revelado a ela, mas, na verdade, foi só uma deixa, né? Para que ela experimentasse realmente a presença de Jesus. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Gente, agora olha que interessante, né? A gente sabe dessa história e dessa mudança que aconteceu nessa cidade, e Jesus ficou só 2 dias. É isso que eu chamo de otimizar o tempo, né? E às vezes a gente fica pensando assim, a gente podia ficar mais tempo junto, a gente podia fazer mais coisas. Vamos trabalhar no que a gente tem. Se a gente pode ficar 1h30 junto, se a gente pode ficar um final de semana e meio junto, se a gente pode ficar uma semana junto, não importa. A gente precisa fazer valer a pena. A gente precisa otimizar cada oportunidade e fazer com que as coisas
aconteçam de uma forma muito eficaz na nossa vida, né? É isso que ele espera, é isso que ele deseja no coração dos filhos, né? Aí, ó, aí só para finalizar aqui a leitura, ele fala assim: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, assim, ela simplesmente abriu as portas, porque as coisas começaram a acontecer simultaneamente, automaticamente, porque as pessoas também estavam prontas para aquilo. Né? Ele é uma fonte inesgotável. Nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, eu estava falando o seguinte, que a experiência dela abriu as portas para que outras pessoas tenham acesso a Jesus. Nós vamos ter a oportunidade de manter homens e mulheres de pé. E é isso que ele espera de nós. Eu falei que ele é fonte inesgotável e sempre terá algo para nos revelar. Só precisamos de uma oportunidade. E elas estão batendo nas nossas portas todos os dias, o tempo todo. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Nós não podemos negligenciar essas oportunidades. Eu queria aproveitar aqui, eu esperei você ler, e o senhor foi falando algumas coisas comigo aqui durante tudo que você estava falando, e eu fui escrevendo. Então eu queria falar, eu vou falar isso pausadamente para todo mundo, queria que vocês estivessem bem atentos sobre o que eu vou falar aqui. São 7, coincidentemente 7, que é um número muito emblemático nas escrituras, um número ligado à perfeição mesmo, até todo o universo, a criação, né, da Terra foi em 7 dias, né? Então, por coincidência, eu acabei escrevendo 7 tópicos referentes a isso que o Senhor foi falando comigo. O primeiro é o seguinte, primeiro, existe um propósito acima das circunstâncias. Então, existia um propósito, como foi falado aqui, que ele estava acima das circunstâncias, que era onde Jesus ia passar. Ele poderia ter feito o caminho mais comum, como nós já falamos, mas o propósito dele era passar por Samaria. E esse propósito foi cumprido. O propósito liberou a segunda coisa aqui, que foi o quê? O encontro, a oportunidade. Então o propósito, ele liberou a possibilidade do encontro da mulher com Jesus, que trouxe uma oportunidade. O terceiro que foi liberado foi o quê? Primeiro, ele nos apresenta a fonte. Então a fonte de água viva foi apresentado antes mesmo dele se revelar quem ele era. Então, muitas vezes, o Senhor vai nos apresentar a sua fonte de águas vivas, ele vai nos trazer a fonte para que nós bebamos dela antes mesmo dele se revelar. E o que vai ser a fonte? A fonte é a própria palavra, é o próprio Cristo. A fonte em que nós temos para beber vai nos liberar o quarto, que é o quê? Depois que ele faz o seu teste, então ele traz o teste para nós, para que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, dentro do teste, ele traz uma questão em que a mulher se posiciona com sinceridade de coração, e dentro da verdade em que ela traz, então, com a verdade, conhecereis ela e ela vos libertará. A verdade traz a libertação.
essa libertação desencadeia o que nós estamos esperando, que é o ápice. Por fim, ele se revela, que é o quinto. O quinto, então, é o nosso Senhor Jesus Cristo se revelando para nós. Ele se revela, e ele não se revela de qualquer forma, ele se revela em meio à adoração. Ele diz, chegado, de fato já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, em meio à adoração destes, ele se revela. Isso é muito importante, porque o fundamento da adoração é um momento em que o Senhor se revela a nós. Por isso nós temos que buscar mais essa adoração, para que ele se revele mais e mais, mais e mais. Temos que ser esses verdadeiros adoradores, proclamar uma verdadeira adoração. E dentro ainda desse quinto, que ele se revela em meio à adoração. Por que ele se revela? Pois já havia fé. Pois já havia fé no coração dessa mulher. Pois ela já cria nele, mesmo ainda sem saber quem ele realmente era. E aí ele se revelou e mostrou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus para ela. Tanto que quando ele se revela, ela não tem mais dúvidas. Ela não tem mais nenhuma dúvida de que ele é o Senhor. Será que lá no começo, se ele já chega se apresentando como Filho de Deus, como Senhor dos Senhores, ela já ia crer? Olha, eu sou o Messias. Eu sou aquele que... Não. Provavelmente isso não ia ter acontecido. É importante a gente lembrar que não são padrões, mas todo esse ciclo, essa forma, é muito importante para a gente entender o processo todo, desde de uma pessoa que era uma descrente ainda, ela ainda não cria, não tinha a revelação do Senhor Jesus Cristo, até o próximo passo, os próximos dois últimos passos, que são a semente, o sexto, que a semente é lançada e a palavra é anunciada. Então, a semente é lançada, a palavra é anunciada para que todos possam colher, porque ela já estava madura. Ela já estava frutificando, ela já estava madura dentro da vida dessa mulher que já tinha tido a experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, o propósito das nossas vidas como filhos de Deus, como cristão, como crentes, que é a multiplicação daqueles que creram. Ela levou a palavra, foi até a sua cidade natal e se multiplicou essa palavra. O Cristo, o Senhor Jesus, se multiplicou através do testemunho dela, que era uma recém-convertida, que não era uma daquelas que eram os fariseus, que tinham já todo o conhecimento, que eles já tinham todo para falar a palavra, mas sim uma recém-convertida. Ela foi, falou a palavra, e essa palavra se expandiu, se multiplicou. Ela seguiu aquilo que é falado: ide e fazer discípulos, ide, pregai o evangelho, multiplicai. É esse o nosso objetivo. Desculpa me estender, Marinho, mas foi uma coisa muito forte que me veio no coração conforme você foi falando, e foi agora que eu fui escrevendo. Eu queria falar isso na hora que você terminou a leitura. Eu acho que é por aí, viu, cara? As coisas estão aí para acontecer, né? A gente tem clamado muito, né? É interessante, eu estava vendo aqui a repercussão daquela reunião que está acontecendo lá nos Estados Unidos, numa universidade. Impactou muita gente falando que queria estar lá, tal. E aí eu lembrei exatamente da nossa conversa, que seria hoje sobre isso, né? Quer dizer, não vai precisar ser em Jerusalém, não vai precisar ser nos Estados Unidos, aonde a gente estiver, ele vai se manifestar. Então, são oportunidades, né? A gente precisa criar esse vínculo com ele, e não com o lugar, não com o espaço físico, né? Muitas vezes eu falo assim: você não participar de uma reunião,
ela pode, de repente, diminuir a sua comunhão com as pessoas, mas com ele, ela precisa estar ativa, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né, do nosso propósito, dos nossos objetivos para esses dias e otimizar tudo aquilo que tem sido colocado à nossa disposição, né? E vão surgir questionamentos como aquela mulher, né? Imagina, o cara não tinha uma caneca para tomar água e como é que ele foi oferecer água, né? Então as pessoas podem duvidar do seu potencial, da sua capacidade, que até porque as formas dele agir não tem muita lógica, né? Então ele pode escolher pessoas aleatoriamente, como nós, para que algo aconteça. Então se veja como um canal imperfeito, um canal em aperfeiçoamento, mas que pode transbordar de uma água que traz libertação, que traz vida, que transforma e que faz parte de uma oportunidade que está sendo gerada nos nossos espíritos. Nós somos esses canais para essa hora. Nós podemos transformar vidas por uma palavra, que foi o que ela fez, né? E eu volto a reforçar o tempo que ele ficou nessa cidade. 2 dias. 2 dias foi o suficiente. Então não adianta, não precisa ficar mistificando, idealizando coisas muito longas, né? Se você tiver a oportunidade de ficar mais tempo, sem problemas. Mas as coisas vão acontecer de forma rápida. A Terra está pronta. Vamos colher. Bem? É isso, meu Brasil. Eu queria só falar uma última coisa para confirmar, que é o seguinte, essa questão da multiplicação é assim, a unção do Espírito de Cristo tomou instantaneamente e completamente a mulher que foi anunciar rapidamente ele em toda a cidade. Então, não precisa de tempo, não precisa de espera para nós anunciarmos o que nós recebemos do nosso Senhor. Nós podemos anunciar a sua palavra, nós devemos anunciar, nós devemos ser proclamadores e não só receptores da palavra, mas nós temos uma incumbência. Ele falou, ide, nós devemos ir e fazer isso com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Até porque ele também diz, vivemos em um tempo em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Os adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele busca esses verdadeiros adoradores que não estão em cima de montes ou no centro de templos, mas são os próprios templos do Deus vivo. Esses são os templos em que Deus habitará. Nós somos os templos do Deus vivo. Ele habita já em nós e Ele quer habitar na vida de muitas e muitas pessoas, de multidões. É interessante que você falou sobre isso que está acontecendo, que isso tem tocado o coração. Não é à toa que essa palavra o Marinho trouxe para esse momento, para o que tem acontecido lá. E fica o estímulo, pessoal, de nesses dias nós vamos viver aí os dias do Carnaval, né? Que é uma festa que é totalmente contrária ao que Deus fala sobre pureza, sobre santidade, sobre vivermos o reino, né? Isso acho que não tem nem o que discutir. Mas esse é o momento em que nós podemos levantar uma adoração que vai abalar todas as estruturas dessa terra. Nós vamos levantar uma adoração em que tudo vai ser quebrado, todos os parâmetros mundanos vão ser quebrados, porque somente a palavra de Deus vai prevalecer e ela está acima de todas as coisas. Creia nisso, viva esses dias. Busque viver esses dias em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que viver isso. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos não é uma coisa à toa, não. E não é uma coisa só para aquelas pessoas.
mas nós estamos vivendo tempos em que as estruturas estão sendo abaladas em qualquer lugar que for, seja na minha igreja, na sua igreja, fora da igreja, fora do templo, mas dentro dos nossos corações e dentro de corações que estão sedentos por essa palavra. Creia nisso e faça acontecer. No começo a gente falou aqui do Marinho, da questão da personalidade, talvez, do Marinho, do desejo dele. Isso é uma coisa que é importantíssima. Seja um inconformado, seja um insistente. Volto a dizer, não é à toa que ele veio falar nesse momento. Porque isso é para trazer um inconformismo no coração nosso. Quanto que nós estamos fazendo para levantar o reino de Deus? Quanto que nós temos feito para as estruturas do reino de Deus serem colocados como um fundamento perpétuo sobre essa terra? Abalando a estrutura de todas as coisas que não são do nosso Senhor, que não são do reino de Deus. Esse é o nosso propósito. Assim como Jesus foi com aquela mulher samaritana e estabeleceu o propósito de forma perfeita, nós somos os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que colocam o fundamento aonde quer que os nossos pés pisarem. Amém? Ô, Rafa, só para finalizar, eu lembrei também de um exemplo sobre a semente da laranja, né? Que a pessoa pegou a semente da laranja e falou assim, o professor mostrou para os alunos e falou, ó, estão vendo essa semente aqui? Aqui dentro existe um laranjal. E eu vejo exatamente em nós isso, né? Nós somos uma semente que de repente não tem um significado grandioso para as pessoas, mas existe um laranjal em cada um de nós, né? Nós podemos nos multiplicar, nós podemos frutificar e alimentar muitos. Então se sinta esse laranjal, mesmo sendo só uma semente. Sinta o potencial que há em você, seja determinado a avançar, a externar aquilo que tem sido gerado no seu coração, de forma simples e natural, né? A gente não tem que ficar fabricando ideias, a gente não tem que ficar com ideologias, mas simplesmente manifestar o Cristo. É isso. Amém. Só um comentário aqui, o Fontoura disse, uma revelação do Senhor muda as nossas vidas. Cremos na manifestação de Cristo, onde nós nos reunimos com fé. Amém. É isso aí. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer muito a participação do Marinho, ter aceitado esse convite. Eu sempre digo aqui, nunca é só um convite, nunca é só uma passagem. Isso é o início. Ele falou que a primeira live que ele fez, vamos crer aí que será a primeira de muitas lives. Foi uma bênção, foi um prazer. O Marinho, apesar nós não sermos exatamente da mesma geração, mas ele para mim é um grande amigo. A família dele toda é muito especial e foi muito bom ter te recebido hoje aqui no canal Nobres Bereanos, que está sempre aberto para você, Marinho. Valeu, Rafa. Agradeço a todos aí também. E que esse canal continue frutificando, né? Alcançando a muitos. Amém. Conte comigo. Um abraço. Amém. Um abraço. Para finalizar, pessoal, eu sempre falo algum texto, alguma coisa relacionado ao tema, mas hoje, me inspirando nesse cara que está aí do outro lado, eu vou deixar questionamentos, vou deixar algumas perguntas que talvez já tenham sido respondidas aqui, mas para vocês pensarem um pouquinho mais. E essa pergunta é para você aí que está assistindo a nossa live. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Quantas oportunidades você precisa para recebê-lo? Qual a oportunidade que o escravo tem para a liberdade? Uma boa noite e nos vemos em breve. Valeu, pessoal.